estruturas de repetição. Se você for utilizar o MATLAB para o seu TCC, para sua pesquisa, ou até mesmo para os laboratórios, como eu disse ontem, né, das disciplinas, você vai utilizar muito essa parte de scripts, que é o editor aqui, né? Por isso que é essencial vocês aprenderem essa parte. Ontem nós vimos várias funções que a gente colocava aqui no Command Window, e essa função já era resolvida na hora. Tipo, era instantânea. Colocava 2 mais 2, 4. Beleza. Mas se a gente for fazer um programa grande, não tem como só ficar no Command Window, porque muitas vezes você não vai começar e terminar o projeto no mesmo dia. Então, não tem como ficar fazendo no Command Window, porque você vai perder isso aqui. Não vai ficar salvo. E você não vai conseguir terminar no mesmo dia. E muitas vezes você também quer editar o seu arquivo. Vamos supor, sei lá, você está na metade do seu programa e você viu que tem uma coisa errada lá no começo. O que você vai fazer? Ter que começar tudo de novo. Porque o Command Window não deixa você editar o que você já escreveu. E aqui no editor você consegue. Por isso a importância, né, dos scripts. É uma maneira de você salvar o que você está desenvolvendo. Você tem que criar um arquivo de texto.m, é a extensão aqui do MATLAB. Diferentemente do Command Window, que executa na hora. Aqui no script, o seu algoritmo é executado de maneira sequencial. Tipo, você vai escrevendo seu algoritmo e ele vai ler sequencialmente. E você também pode dividir em partes o seu arquivo. Tal. Vou começar aqui falando sobre a importância de você salvar o seu arquivo no diretório certo. Como assim, diretório certo? Você tem que vir aqui, ó, nesse negócio de pastas. Você tem que ter uma pasta já salva no seu computador. Eu já criei uma aqui. E você tem que selecionar essa pasta. Selecionou a pasta que você deseja. E beleza, já tá aqui. E quando você for fazer o seu script, né? Clica aqui em New Script. Você tem que salvar esse script no na mesma pasta que você selecionou ali. Você vem aqui em Save e você vê que está na mesma pasta que você selecionou. Aí você vem aqui e fala, sei lá, mini curso. .m. A extensão é .m porque você está no MATLAB, né? Vem aqui e salvou o seu script. Então, isso é bem importante, tá? De vocês lembrarem de salvar na mesma pasta daqui do diretório que eu falei, né? Do current folder ontem. Depois disso... e só para falar a importância disso aqui, se você não salvar na mesma pasta, ele não vai rodar, simplesmente. Então, é bem importante isso. Eu não sei que linguagem vocês estão vendo em programação, eu acho que... Parece que eu vi que era Python, não sei. Eu aprendi em C e a linguagem do MATLAB parece bastante com a linguagem C. Então, se vocês já conhecem, já têm alguma familiaridade com a linguagem C, vocês vão aprender isso aqui certinho, de boa. Falei dos scripts, né? Agora eu vou fazer um exemplo que eu achei para vocês de calcular o fator de potência. É um exemplo, assim, mais real para a gente aqui na elétrica. É mais, assim, aplicável à engenharia elétrica, que é calcular o fator de potência. Esse fator de potência vocês vão aprender lá em, acho que circuitos 2, não sei. Acho que é circuitos 2, se não me engano. E nós vamos fazer aqui um algoritmo para calcular o fator de potência. O que seria esse fator de potência? O fator de potência é uma relação da energia que é realmente convertida em trabalho por um circuito, por uma máquina. É a relação dessa energia convertida em trabalho com a energia que é entregue para a instalação. Essa energia que é entregue para a instalação é denominada potência aparente. E a que é realmente convertida em trabalho, a gente fala que é a potência ativa. Então, nós temos lá que a potência aparente, ela pode ser dividida em
uma potência ativa, como eu disse, que é a potência efetivamente é a potência que efetivamente realiza trabalho, e também pode ter a parcela reativa dessa potência aparente. Não sei se está muito confuso, não sei se vocês querem que eu repita, mas basicamente a potência aparente é dividida em ativa e reativa. A ativa é a que realiza trabalho, ou seja, é convertida em luz, em calor, em movimento, em torque no eixo de um motor. E essa potência ativa, ela é medida em watts. E a gente também tem a potência reativa, que é a potência usada apenas para criar e manter campos eletromagnéticos das cargas indutivas. Ou seja, é a potência que a máquina precisa para ela funcionar. Depois eu vou falar uma analogia que vocês vão entender melhor. E essa potência reativa, ela é medida em volt-ampere reativo. Só um minuto. Desculpe o ruído ali. A potência ativa, ela sempre é consumida para gerar trabalho. E a reativa, além dela não gerar trabalho, ela circula entre a carga e a fonte. Então, para ficar mais claro, assim, tudo isso que eu acabei de falar, parece uma grande, sei lá, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas uma analogia que os professores contam pra gente, que é bem de boa para entender, é a analogia dessa potência com um copo de chopp. Como assim? A potência aparente seria o copo completo de chopp. A nossa potência ativa seria a cerveja, ou o chopp em si. E a potência reativa seria como se fosse a nossa espuma. Ela não é necessariamente o que você quer, mas é necessária para manter a oxigenação do chopp e tudo mais. Então, essa é uma analogia muito utilizada para a gente entender melhor esses conceitos. Depois de toda essa explicação, a gente vai começar aqui a falar do nosso algoritmo. Nós vamos trabalhar algumas funções nesse algoritmo. Tem várias lá na apostila, só que é um mini curso assim, com uma carga horária não muito grande. Não dá tempo da gente falar tudo, né? Mas depois vocês podem dar uma olhada melhor. O que vocês não forem entendendo é só mandar pra gente que a gente tenta ensinar vocês. Ou auxiliar. Então vamos começar aqui nosso script, é como se fosse nossa receita de bolo. Vamos fazer um script para o cálculo do fator de potência. Fiz só um comentário aqui para ficar organizadinho. Como eu disse, o fator de potência é uma relação entre potências. Então, a gente precisa calcular potências. E como vamos fazer isso? A partir de uma tensão, um valor de tensão e um valor de corrente. Então, eu vou primeiro declarar aqui valores de tensão e de corrente. Eu vou colocar 127 em volts. E eu vou colocar uma corrente, sei lá, você foi lá no seu experimento e você mediu uma corrente de 13,45 amperes. Sempre lembrando que o decimal é um ponto, tá? Não coloque vírgula, porque não vai dar certo. E para a gente calcular o nosso fator de potência, tem uma defasagem entre essa corrente e essa tensão, que são senoidais. Ou seja, essa defasagem entre a tensão e a corrente senoidais é justamente o que nos dá o fator de potência. Então, a gente precisa colocar aqui um ângulo de defasagem, um ângulo de V e um ângulo de I. Para o ângulo de V, eu vou colocar no 0 para ser a nossa referência. E o ângulo de I, da corrente, eu vou colocar negativo. Vou explicar isso aqui por quê. Tem que ser negativo? Não necessariamente. Eu só vou colocar
negativo, porque eu quero dizer que a corrente está atrasada na nossa tensão. E por isso eu coloco negativo, né? É um circuito indutivo. E depois a gente vai conseguir corrigir esse fator de potência, se ele estiver baixo. Depois eu vou explicar melhor. A gente pode corrigir esse fator de potência utilizando bancos de capacitores, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos de circuitos para vocês. Acho que vocês vão ver lá em circuitos 2. Então, eu vou colocar um ângulo da corrente negativo. Vou colocar, sei lá, poderia ser 30 graus. Vou colocar 47, 3 graus. Beleza, coloquei os ângulos, né? Coloquei a defasagem aqui angular entre a tensão e a corrente. Aí, relembrando da aula de ontem, eu expliquei para vocês que o MATLAB, ele calcula em radianos. E aqui a gente colocou o quê? Em graus. Então, o nosso próximo passo é converter esses valores de graus para radianos. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar uma variável para receber, né? O valor em radianos. De V. O que a gente faz para transformar? Vezes π sobre 180. Beleza? Ponto e vírgula. E a mesma coisa para o ângulo da corrente. Vou colocar o ângulo da corrente vezes π sobre 180. Então, eu vou colocar uma notinha aqui para não se perder. Ângulo da tensão em radianos. E depois o ângulo da corrente em radianos. Da corrente. Beleza. Depois disso, a gente vai para o cálculo da nossa potência ativa e reativa e aparente. Primeiro, a gente faz nossa potência ativa, que seria a nossa cerveja em si, nosso trabalho, a energia convertida em trabalho. E como que a gente calcula isso? É V por I vezes o cosseno da defasagem angular entre a tensão e a corrente. Então, a gente faz x menos y. Vocês vão entender isso aqui melhor, assim, em circuitos 2, quando vocês forem ver o triângulo das potências. Vocês vão entender o porquê do cosseno, porque a potência ativa está no eixo real e a potência reativa está no eixo dos imaginários. Pode parecer bem confuso agora, mas vocês vão ver que tem sentido quando vocês verem essa matéria. É que a nossa potência ativa e o nosso Q, que é a representação da potência reativa, é V por I vezes seno de x menos y. Cosseno porque está no eixo dos números reais e aqui nos imaginários. Potência reativa. E aí, lembrando do que seno é com I, tá? Eu sempre errava isso. Eu colocava seno com I e não rodava. Só para relembrar, enfatizar. E agora a gente tem a nossa potência aparente. Então, aqui a gente tem o chopp em si, a espuma, que não é convertida em trabalho, mas você precisa dela no seu circuito, no seu sistema. E a aparente, que é a total, entregue pela fonte. Então, a gente, para calcular a potência aparente, é só ver por I. Ela não tem dependência aqui do ângulo de defasagem. Visto isso, a gente pode calcular o nosso fator de potência, que é dado pela potência ativa sobre a potência total, que é a aparente. Deixa eu colocar aqui a nota. Aparente. E aqui nosso fator de potência. Potência. Beleza. Calculamos aqui nosso fator de potência.
A gente fez toda essa conta e o que nós esperamos ver aqui no... O que a gente espera ver de resultado? O valor da nossa potência. Então, nós vamos ver aqui nossa primeira função, que é o f'printf. Eu acho que lá na linguagem C, só usa o printf, não precisa desse f aqui no começo. Mas o MATLAB é f'printf. Então, eu vou lá na apostila, aqui, ó. Grava dados em arquivo de texto. Ou seja, vai imprimir na tela uma mensagem que eu quero. Eu posso fazer isso utilizando o f'printf e eu também posso usar o comando disp, que eu vou usar mais para frente para mostrar que tem 2 jeitos de fazer isso. Então, beleza. f'printf e eu vou colocar a mensagem que eu quero imprimir na tela. Que no caso é o fator de potência é 2 pontos. A sintaxe tem que ser parênteses e aspas simples. Vou dar um Enter. A gente vai colocar a outra função, format bank. Vou lá mostrar para vocês o que seria isso. O que seria agora? O que a gente vai fazer agora? Quantos algarismos significativos a gente quer que mostre esse fator de potência? Porque dependendo, você pode querer dependendo da sua aproximação, de quantos algarismos você quer após a vírgula, você tem que escrever alguns formatos. Por exemplo, o short, ele mostra 4 dígitos depois da vírgula. Tem o long, que é 14 dígitos, o short é 5, long é 15, short G é 5. E a gente vai usar aqui o format bank, que são para valores bancários. Valores bancários porque é tipo R$1,50. 2 valores após a vírgula. Que é o que a gente necessita para calcular o fator de potência. É o que a gente só precisa de 2 algarismos significativos após a vírgula. Então, a gente usa esse format bank. E a gente coloca um vírgula do fator de potência. Beleza? Então, a gente quer que o fator de potência seja calculado e nos dê só 2 dígitos após a vírgula. Acho que eu vou colocar um. Vocês precisam. Eu vou colocar agora também o f'printf. Oi. E quando eu quiser, tipo, mais de 2 dígitos, eu coloco a mesma coisa ou não? É diferente? Aí você muda aqui o que está escrito aqui. Por exemplo, se você quer 4 dígitos depois da vírgula, você pode usar o short. E tem também como você falar quantos dígitos você quer. Acho que eu vou enviar aqui no chat, que é mais fácil. Não sei se eu faço agora ou depois. Acho que eu vou fazer lá no MATLAB mesmo para explicar isso. Eu posso escrever desse jeito, né? Pelo format bank que eu escolhi 2 dígitos após a vírgula. Ou eu posso usar esse outro comando que é aqui, ó. Que é o disp. E antes do disp eu vou colocar uma frase que eu quero que apareça. Sei lá, frase. Quero que receba a mesma coisa que eu escrevi ali em cima. O fator de potência é 2 pontos. Aí eu escrevo depois disso num 2 str. Aí eu coloco o fator de potência, vírgula, e o número de algarismos significativos que eu quero. No caso que seria 2, mas eu posso escolher. Se eu quiser 6, eu coloco aqui 6. Então eu que decido isso aí. Você pode fazer por esse jeito aqui também. Aí aqui no disco você coloca a frase. Aí ele vai imprimir essa frase com o tanto de algarismo significativo que você quer. Deu para entender? Não sei se você entendeu. Entendi sim, muito obrigada. Beleza.
Então, eu vou ocultar isso aqui. Vou apagar. Eu vou utilizar esse comando ali depois, mais pra frente. Então, eu vou deixar isso aqui pra vocês verem que tem como fazer desse jeito. Aí aqui eu vou fazer um fprintf pra organizar melhor depois. Eu vou colocar um /n. O que seria esse /n? É pra eu pular uma vírgula. Acho que vocês já viram em linguagem C também, é a mesma coisa. Você coloca um /n para ele pular a vírgula, para ficar mais bonitinho na hora da impressão. Quando eu for imprimir o resultado aqui, eu mostro para vocês que ele pulou realmente a vírgula. Então, eu coloco o fprintf e coloco o /n. Acho que aqui na apostila tem. Deixa eu ver. Aqui é o fprintf. Aqui, ó, mudança de linha pelo /n. Para gerar uma tabulação, você tem que usar isso aqui. Para imprimir uma barra, você quer colocar uma barra, você coloca 2 barras. Imprimir o símbolo de percentual, barra, e o percentual. É isso, então. Agora eu vou falar... A gente vai falar um pouco sobre... Eu vou rodar para mostrar primeiro para vocês. Ops, deu um probleminha. Printf. Fprintf. Esqueci ali. Então, ele imprimiu aqui, ó, pra gente. O fator de potência é... Aí ele imprimiu aqui, o fator de potência deu 0,68. E vocês vão ver que esse fator aqui de potência é muito ruim. Por quê? A Energisa fala pra gente que se o fator de potência for menor que 0,92, você vai ter que pagar uma multa, porque tem excesso de reativos no seu circuito, no seu sistema. Então, você tem que sempre manter o seu fator de potência igual a 0,92 ou acima, né? Que seria o ótimo, o ideal. E agora a gente vai fazer o algoritmo, já iniciando na parte de estruturas sequenciais e laços. A gente vai fazer um algoritmo que ele vai dizer pra gente, de maneira automática, se a gente precisa pagar multa ou não, se a gente vai precisar corrigir esse fator de potência ou não. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou começar primeiro a explicar para vocês o if. A Yanka depois vai mostrar os outros que existem para vocês. Então, a estrutura condicional if. Deixa eu ver lá na apostila. Tá. O que é esse if? O que seria esse if? Se a expressão 1 for verdadeira, então execute a operação. Então, se isso aqui for verdade, execute a instrução 1. Se você tem mais de 2 alternativas, tipo, se você tem mais de 2 expressões para avaliar, você coloca o else if. Acho que tem aqui, né? Mais explicado. O if aqui, ó. Executa blocos de comando com capacidade de executar somente a condição declarada como verdadeira. Então, se a nossa expressão for verdadeira, ele vai executar. Else e o else if, eles não são obrigatórios, mas o else if você utiliza quando você tem mais de uma alternativa, mais de uma expressão para avaliar se ela é verdadeira ou não. E se ela não entrar nem no if ou no else if, então ela vai para o else, né? Comando não obrigatório utilizado com o laço if. Então, se o nosso valor não se encaixou nem no if nem no else if, ele vai ser executado no else. Como assim, né? Parece confuso, mas eu vou fazer aqui com vocês vão ver que é bem facinho, bem de boa. Então, se o nosso fator de potência for menor que o 0,92 que eu falei, o que vai acontecer? Ele vai pagar a multa. Então, nós vamos colocar a frase 1. Eu vou utilizar aqui o comando disp. Você pode usar o fprintf ou o disp. Aqui eu vou usar o disp, para vocês verem como fazer das duas formas. Seria pagar multa, porque ele está
menor que 0,92. Ponto vírgula. Aí eu coloco o disp, frase. Beleza. Então, se o nosso fator de potência for 0,92, vai imprimir essa mensagem na tela, pagar multa. E agora a gente tem o caso se for igual a 0,92, que também que é o ideal, né? É o limite. Tem que estar em 0,92 ou acima. Então a gente vem aqui e usa o else if. Aí ele já reconheceu que é um comando, que é do laço if. Vai colocar o fp igual 0,92. Vou explicar isso aí. Se você quer que uma variável receba esse valor, você usa só um igual. Mas aqui a gente quer falar que o fator de potência tem que ser igual a 0,92. E para essa sintaxe a gente tem que usar dois sinais de iguais. Se fosse só um, o fp recebia o valor de 0,92. Como são dois iguais, eu quero falar que o fp igual a 0,92. Beleza? Acho que vocês viram já isso em programação também. Frase. A segunda frase vai ser no limite. Você está no limite. E qual seria o outro caso? Quando ele está maior que 0,92. Quando ele está ótimo. Então, é o else. Eu não preciso colocar a expressão aqui no else, porque se não encaixar aqui e se não se encaixar aqui, ele vai direto para o else. Então, eu não preciso colocar aqui fp maior que 0,92. É só colocar o else. Nossa frase 3. Eu esqueci de colocar 1, 2, 3 aqui. 2. Eu esqueci aqui o disp também, ó. Então, como que foi? Frase 1, pagar multa. Disp, frase 1. Vai imprimir essa frase 1. Frase 2, no limite. Disp, frase 2. Frase 3. Tá ótimo. É maior que 0,92. E tá ótimo o seu fator de potência. A gente coloca aqui um disp, frase 3. Beleza? Então ele vai rodar conforme o que sair nesse FP. Ele vai avaliar nesse laço. Se for menor que 0,92, vai pagar multa. Se for igual a 0,92, está no limite. E se não se encaixar nesses dois, né, que no caso é maior que 0,92, tá ótimo. E sempre depois do laço if, a gente tem que colocar o end. Vocês têm aqui? Tá, não tem mais. Sempre para você fechar um if, você tem que colocar um end para finalizar a sua operação. Então, esse seria a sintaxe do if. If, o nosso else if ou else, e o nosso end. Lembrando que o else e o else if não são obrigatórios da sintaxe. Eu só coloquei aqui por causa da nossa aplicação, né? Ele vai avaliar em qual condição esse fator de potência se encaixa. Aí a gente vai rodar aqui. Ele rodou, o fator de potência é 0,68. E como está menor que 0,92, nós vamos pagar multa. Esse foi o nosso exemplinho de fator de potência. E outra vantagem dos scripts é que, vamos supor assim, sei lá, você só tem o grosso do seu algoritmo. Você, por exemplo, você está fazendo só o grosso do seu algoritmo e você não sabe quanto vale esse ângulo de defasagem aqui. Sei lá, você está fazendo lá, você não sabe quanto que deu esse ângulo de defasagem. Então, você não tem esse dado.
Então, o que você faz? Vamos supor que você já fez seu algoritmo, né? Você não sabia quanto valia esse ângulo. E vamos supor que depois de um tempo você conseguiu descobrir quanto que era esse ângulo para você usar. E o que você tem que fazer? Simplesmente você vai vir aqui, colocar um ângulo de V. Vou colocar, sei lá. Você descobriu que era 30 graus que você precisava, não era mais. 40, eu tinha colocado 47, né? Ponto 3. Então, vamos supor que você descobriu que é menos 30 graus. Você colocou. Aí você vem aqui e só escreve o seu negócio. O seu... Ah, eu não salvei aqui, foi mal, eu tenho que salvar primeiro. Beleza. Aí você vem aqui e você descobriu que o seu ângulo de deu menos 30 graus. Depois que você fez seu experimento, você viu que era menos 30 graus. E você já tem seu algoritmo. Você vem aqui, coloca menos 30, declarou sua variável. Aí você vem aqui e escreve mini curso. Por que eu vou colocar mini curso? Porque é o nome que eu dei. Então, eu poderia ter colocado, sei lá, cálculo de fator de potência. Aí eu escreveria aqui, cálculo de fator de potência. Aí ele vem aqui e vai te dar automaticamente para essa variável que você colocou. Então, essa é uma grande vantagem dos scripts, sabe? Você não precisa ter na hora esses dados aqui. Você pode fazer seu algoritmo e depois, quando você descobrir, você vem aqui, coloca o valor que você tem e roda escrevendo o nome do seu script. Aí já deu aqui, ó, 0,87. Pagar multa porque tá menor que 0,92. Se eu viesse aqui e colocasse, sei lá, ângulo de 5. Ótimo. Fator de potência unitário, perfeito. Então, esse foi um exemplo dos scripts. Para um cálculo de fator de potência bem aplicado aqui na engenharia elétrica. Aí acho que eu vou fazer mais um exemplo com vocês sobre o if e o else. Vou aqui abrir um novo script, vou salvar ele. Exemplo 3. Dá um clear no CLC aqui. Vamos fazer um programa rapidinho só para memorizar isso. Programa que diz se a nota do aluno é suficiente para ele ser aprovado. Acho que vocês já fizeram esse exemplo aqui, eu não sei, lá em programação, é um exemplo bem clássico. Como que vai ser? Se for maior que 6, não, menor que 6, não, maior que 6, ele estará aprovado. Se ele for menor que 6, ele está reprovado. E para valores de nota maiores que 10 e menores que 0, valores de nota para maiores que 10 e menores que 0, são inválidas, notas inválidas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um algoritmo que vai pedir uma nota e depois dessa nota ele vai nos dizer se o aluno está aprovado, se ele está reprovado. E se a gente colocar um valor que esteja fora desse limite, ele vai falar que a nota é inválida. Então, vamos lá. Vamos aprender outra função, que é o input. Vamos lá ensinar o que é o input. Aqui, permite solicitar a entrada de caracteres pelo usuário. Permite a entrada de dados no MATLAB, por esse comando input. A gente vai colocar aqui, digite uma nota. Ele vai pedir uma nota por meio desse comando. Digite uma nota, a sintaxe parênteses e aspas simples. Vou colocar um ponto e vírgula. Se a nossa nota, se o nosso N for
maior que 10 ou menor que 0. Esse aqui é o nossa sintaxe para ou. Se maior que 10 ou menor que 0, vai aparecer pra gente pelo comando disp nota inválida. Beleza? Vou colocar um ponto e vírgula. Else if. Se a nossa nota for maior que 6, o que vai acontecer? Disp. Vamos colocar que ele foi aprovado. Aluno aprovado. Ponto e vírgula. E agora o else. Ele já reconheceu que é uma estrutura do laço. Para quando ele... de novo, eu não preciso colocar aqui menor que 6. Por quê? Porque se não entrou aqui e se não entrou aqui, ele vai cair direto aqui no else. Disp. Reprovado. Ponto e vírgula. E não esquecendo de finalizar o nosso laço pelo comando end. Então vamos rodar aqui. Digite uma nota. Vamos colocar, sei lá, 5. Reprovado. Rodar de novo. Digite uma nota. 10. Aluno aprovado. Então esse é um exemplinho bem intuitivo, assim, da lógica if. Não sei se vocês entenderam tudo certinho. Posso falar? Não sei se eu posso continuar passando para a Ianca. Ela vai explicar os outros laços de repetição no MATLAB. Se tiver tudo certo, eu passo minha palavra para ela. Beleza, vamos continuar aqui então. A gente vai ver mais 3 estruturas de laço. For, while e o switch. Vou apresentar aqui para vocês. Tá aparecendo aí já. Beleza, vamos começar com o for. Então, a estrutura de laço for, ele possibilita que os comandos que a gente coloque dentro desse laço, né, no código, sejam repetidos dentro de determinadas condições. E aí, essa repetição, ela vai acontecer por um número específico de vezes. Então, como que a gente monta a estrutura do for, né? Então, for, aqui você vai colocar parênteses, valor inicial, vírgula, ponto, vírgula, condição inicial e o incremento. Você vai dar Enter. Aqui você vai fazer todo o código, né, as instruções, as contas, tudo que você precisa, e terminamos com End. Então, essa é a estrutura do nosso laço for. Vou fazer um exemplo, que aí tudo fica mais claro do que só falar. For. Então, faça um programa, some 4 aos valores do vetor 1, 2, 3, 4, 5. Como que a gente vai fazer isso? Usando o laço for. Então, eu vou declarar primeiro o vetor, igual a gente aprendeu ontem. Vetor 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vem, então, usando o nosso laço. For i igual. Você pode ou colocar ele antes, né? Ou digitar direto aqui. O i é como se fosse uma variável mesmo. Então, o i ele vai comandar quanto tempo o nosso laço vai rodar. Quantas vezes, né? Por assim, é o mais correto de se usar. Então, ele vai começar do 1 e vai rodar até o tamanho do vetor, que são 5, né? Temos 5 números dentro desse vetor. Eu poderia colocar o número 5, mas quando você coloca um vetor que às vezes você não sabe até onde ele vai, você pega um vetor aí
e você não sabe quantos números tem dentro dele, você utiliza a estrutura length de V. Então, ele vai rodar de 1 até o tamanho de V. Porque eu não precisei colocar um incremento? Porque aqui, quando você não coloca nada, o incremento é de 1 em 1. Ah, um detalhe que ontem a gente não falou para vocês. A fonte, você consegue aumentar a fonte aqui do MATLAB. Acho que a minha estava um pouco pequena, e eu vou aproveitar agora para mostrar para vocês como a gente faz isso. Você vem aqui em Home, Preference, Fonts, e aí você aumenta aqui. Eu vou aumentar para 18, que eu acho que fica bom para vocês enxergarem. Apply, ok. Aí você vê que fica bem mais fácil de visualizar aí para vocês, principalmente. Então, continuando aqui. Declarei o vetor, comecei os laços for, disse que ele vai de 1 até o tamanho do meu vetor, até o número final do meu vetor. Como eu não coloquei nada, então o incremento vai ser de 1 em 1. Então, eu coloco aqui o vetor i, o novo vetor, em função desse i, né, que vai ser incrementado. Ele vai receber o vetor original mais 4. Terminando com end. Quero que ele mostre para mim na tela, disp, o meu novo vetor v. A gente roda. Você salva ele. Exemplo 1. Aí ele vai me dar como resultado aqui o nosso vetor incrementado de 4 em cada um dos valores. Então, 1 mais 4, 5 e assim por diante. Bem tranquilinho. Esse exemplo foi bem basiquinho, mais para a gente começar mesmo. Beleza, um outro exemplo aqui. Plot 360 pontos. Ah, não sei se não ver. Um período da função y igual a seno de 2πx sobre 360. Então, ele me deu uma função e ele quer que eu plote 360 pontos de um período dessa função. Então, como que a gente faz? For, a gente abre o nosso laço. Para x, que é a nossa variável, indo de 1 até 360, incrementa de 1 em 1, então a gente não precisa colocar de novo. Eu vou declarar minha função, que ele me deu, f de x, igual a sim. Lembrando que eu posso escrever seno porque eu estou comentando. É só como se fosse o título da questão mesmo. Mas na hora de colocar no MATLAB, a gente tem que usar a função com o i. De 2 vezes π vezes x. Tudo isso dividido por 360. A função que ele me deu. A gente termina o laço. E aí eu quero que ele plote, né? Eu quero enxergar a imagem dessa função. Então, a gente vai usar a função plot, f, que é a função que eu tenho. Vou adicionar um label, xlabel. Vamos que a gente dá uma relembrada do que a gente fez ontem. Opa! Xlabel, vou chamar de x em graus. Ylabel. E aqui eu quero que ele coloque o valor de f de x. Tá? Vou dar um clear, um CLC, e vamos rodar. Então é simples, ó. Comecei o laço, for, x a minha variável, ele quer 360 pontos, então eu vou desde o primeiro ao número 360, não preciso pôr incremento, porque eu quero de 1 em 1. Se quiser pôr, pode pôr. Declara a minha função, que é a que ele me deu aqui. Fecha o laço. Então, o que esse laço vai fazer? Ele vai achar cada ponto e vai guardar dentro desse vetor f de x. Vou plotar, e aqui eu só adicionei o label.
salvo. Ele rodou. Aí ele me entrega o gráfico com os labels em x e em y, tudo bonitinho, os 360 pontos aqui da função que ele me pediu. Acho que é tranquilinho, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês falam. Aí, se não tiver, eu vou prosseguindo, tá? Vou fazer mais um exercício. Agora a gente vai falar um pouco de laços de for aninhados. Vou explicar durante o exemplo, que é mais fácil do que falar teoricamente. Então, aqui, laços for aninhados. O que eu quero fazer aqui com esses laços de for aninhados? Eu quero simplesmente montar uma matriz. Vou começar. Vou declarar matriz recebe 0. Para quê? Para começar a inicializar a variável com nada, basicamente, dentro. Então, eu vou chamar de M as linhas da matriz. Então, M vai receber, né, input. Eu vou pedir para o usuário digitar quantas linhas ele quer na matriz. Então, M recebe, insira o número de linhas. 2 pontos. E N vai ser o número de colunas. Então, N é igual input, insira o número de colunas. 2 pontos. Acho que ela caiu aqui, mas ela já tá resolvendo. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, a gente, só para retomar, porque eu não sei onde caiu. Então, a gente declarou a matriz. M vai ser a nossa variável que vai receber o número de linhas. E N, a variável que vai receber o número de colunas. Usando o comando input, isso aqui vai ser printado na tela, vai ser mostrado para o usuário, para ele inserir. Beleza? Depois disso, a gente vai começar já utilizando a nossa estrutura. For, ou seja, para I, indo de 1, I recebe 1 até N. Então, I, ele vai representar as nossas linhas dentro do laço for, né? Então, ele vai de 1 até o número de linhas que o usuário escolheu. Eu vou abrir outro for para eu receber o número de colunas. Então, for, vou chamar de J, recebe também de 1 até o número de colunas. Então, a nossa matriz, com o número de linhas I e o número de colunas J, ela vai ser definida como? Digamos que a questão, o exercício, te pediu uma matriz dada por tal função. A função que ele pediu é essa, 2 vezes o I mais 5 vezes o J. Fecha o laço, fecha o laço de dentro, fecha o laço de fora. E aí eu vou pedir para ele me mostrar a matriz que foi formada. Seleciono.
Beleza. Aí você roda, sempre salva. Beleza, o que ele me mostrou aqui? Pediu para eu inserir o número de linhas. Quero 3 linhas. E o número de colunas? 4 colunas. Ele vai me dar uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, seguindo essa lei de formação da matriz. Então, o número 7 é 2 vezes 1 mais 5 vezes 1, porque é a posição 1, 1 da matriz, então vai dar 7. Número 12, 2 vezes linha 1, coluna 2. Então, 2 vezes 1 mais 5 vezes 2, 12, e assim por diante. É uma maneira de você montar uma matriz usando o laço for. Outro jeito de você fazer isso... Outro jeito não, né? Uma coisa que a gente usa bastante, principalmente em controle, a gente usa para fazer alguns cálculos na disciplina de ASD, é a matriz de identidade. Tem uns cálculos lá que você precisa usar ela para chegar num resultado. Eu vou ensinar para vocês como montar uma matriz de identidade usando o nosso laço for. Então, matriz de identidade. O início é o mesmo. Inclusive, vou até copiar aqui. Eu vou declarar a matriz e vou pedir para que o usuário insira quantas linhas e colunas ele quer que tenha no código, na matriz dele. Depois disso, a gente vai usar um pouco dos comandos que a Thais ensinou para vocês, o if. Então, como eu quero uma matriz de identidade, é obrigatório que ela seja uma matriz quadrada, né? Então, eu vou precisar do if para que ele elimine para mim, caso o usuário me coloque linhas e colunas que não sejam iguais. Então, if m tio igual. O que é tio igual? Significa diferente. Se você colocar m tio igual 2, o MATLAB vai entender que o m é um número diferente de 2. Então, no nosso caso, eu quero que m diferente de n. Quando o usuário colocar um número de linhas e colunas diferentes, eu quero que ele fale para o usuário a matriz não é quadrada. Logo, ele não vai conseguir montar uma matriz de identidade. Matriz não quadrada. Caso o usuário insira um valor adequado, ou seja, ele insira valor de números e colunas iguais, aí eu consigo montar minha matriz. Então, eu vou continuar o meu programa. Então, else if. Então, se o m for menor ou igual a 0, outra condição que a gente tem, menor ou igual a outra. Ou o n também for menor ou igual a 0, não tem como eu montar uma matriz em números negativos de linhas e colunas, ele também não vai montar a matriz. Então, caso contrário, terminamos as nossas duas principais condições para que eu consiga montar uma matriz de identidade. Então, ela tem que ter números de linhas e colunas iguais. Então, já eliminei isso com o meu primeiro if. O else if elimina o fato de você colocar números negativos no código. Então, depois disso, else, além disso, então a gente pode começar a montar a matriz de identidade. Então, para um i variando de 1 até m, nosso número de linhas, mesma estrutura, para nosso j variando de 1 até n, se i for igual a j, se eles tiverem os mesmos valores, lembra que igual uma vez é i recebe, i igual a j, significa literalmente i tem o mesmo valor de j. Então, se os números i e j forem iguais, ou seja, números de linhas e colunas iguais, aí sim eu monto a minha matriz. A matriz j recebe 1. Então, o que eu estou falando aqui? Se a linha e a coluna for a mesma, eu vou receber o número 1. O que seria isso? Eu vou usar o exemplo que já está aberto aqui. Linha 1, 1, vai entrar aqui o número 1. Linha 1, 2, não é a mesma, não vai entrar o número 1. Linha 2, 2, entra o número 1. E assim por diante. Agora, eu já consegui, então, fica claro que a gente conseguiu montar a nossa diagonal principal, que é o que é uma matriz de identidade, é uma diagonal principal com 1s e os outros valores zeros.
Montada a nossa diagonal principal, caso contrário, else, matriz J, ela vai preencher com o valor 0. End. Então, fechei o if, tem que fechar todos os laços, é importante. Fechei o primeiro for, fechei o segundo for e fechei o else, o if ali de cima aqui. Esse primeiro if foi fechado aqui no final. O bom é que ele referencia para você, ó, ele fala esse end está relacionado ao if da linha 7. Esse end está relacionado ao for da linha 11. Mais fácil de você não se perder nessa escrita. E aí, para o final, eu quero que ele me mostre a minha matriz de identidade. Vou limpar aqui. E vamos rodar nosso programa. Então, ele vai pedir insira o número de linhas. Vou colocar 3 por 3. Ele me deu a minha matriz de identidade 3 por 3. Eu simplesmente inseri o número de linhas e colunas, ele mesmo monta. Se você colocar número de linhas e colunas diferente, 5 linhas e 8 colunas, ele vai falar, a matriz não é quadrada, sua resposta é nula. Não é possível fazer uma matriz de identidade com 5 linhas e 8 colunas. É um jeito de fazer uma matriz. Tem um jeito tanto quanto mais fácil, que é usar o comando y. Você usa o comando e fala quantas linhas e colunas você quer que tenha, né? Vai ser o mesmo número, então eu quero matriz 4x4, aí 4x4. Ele já dá direto. Você não precisa montar todo esse esquema. Se eu quiser uma matriz 2x2, identidade, ele já te entrega rapidinho o resultado. Mas é bom para vocês aprenderem a usar uma estrutura com o if, o else, if, o for, tudo junto aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho do while. O comando while, ele é o nosso enquanto, né? Então, ele permite que o programa ele seja executado enquanto a condição imposta for verdadeira. Ele vai repetir esse laço, então, tipo, enquanto a condição for verdadeira, ele vai repetir esse laço de forma determinada. Enquanto você deixar, ele vai repetindo. É diferente do for, né? No for, a gente fala, ó, eu quero que você repita esse laço até o valor m, por exemplo, que é o valor que o usuário colocou. O while não. Então, ele vai até quando? Até a resposta ser satisfatória, ou seja, até a sua resposta chegar no valor que você programou ali, que você queria, o valor desejado, ou até o usuário interromper o programa. Vou fazer um exemplo aqui direto. A estrutura do while é muito parecida com a do if. While, expressão, e fecha com end. Mostrando que vai ser mais fácil vocês entenderem. Então, ó, faça um programa, cadastre a idade e o peso de uma pessoa. Ponto. Ao final, pergunte ao usuário se ele quer continuar. Opção 1, ou parar. Opção 0. O programa. Beleza, como que a gente vai montar essa questão, né? Eu vou começar declarando uma variável i, valendo 1. E uma variável a, valendo 1 também. Vou explicar mais pra frente onde essas variáveis vão entrar. Então, aqui, ó, enquanto a for igual ao valor 1, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele fprintf, insira a... Opa, não pode esquecer das pacientes. Insira a idade. E aí vai guardar esse valor no formato %d.
ele vai printar na tela para o meu usuário inserir a idade dele. Vou guardar isso em M, que é uma matriz. Na primeira linha dessa matriz, na posição da coluna I. Então, por isso que eu comecei ali declarando que I começa em 1. Para eu poder já usar esse I aqui, ele vai ser incrementado durante o programa. Então, aqui eu quero que ele input o valor que o meu usuário vai colocar. A mesma coisa, vou até copiar aqui para a gente não perder tempo. Eu quero que ele faça a mesma coisa para o peso. Então, vou trocar aqui a idade pelo peso. Então, insiro o peso. Aqui, eu vou guardar na segunda linha da minha matriz. E a coluna vai ser igual aí, né? Então, eles vão caminhando juntos. Na primeira linha, na coluna 1, ele vai guardar a idade. Na segunda linha, na coluna 1, ele vai guardar o peso dessa mesma pessoa, desse mesmo usuário. O meu I, eu quero que seja incrementado de I mais 1 ao longo do programa. Vou dar aqui um printf com a barra invertida N, que é para dar um Enter. E o A vai receber o input continuar. Então, eu vou fazer o quê? Perguntar para o meu usuário, que é o que ele pediu para mim, perguntar para o usuário se ele quer continuar ou não. Então, ele vai digitar 1 para sim, ou 0 para não. Se quiser dar um barra N aqui também, para ficar mais organizado. É interessante. Terminei minha estrutura. End. Me mostra o resultado. Ou seja, tudo que o meu usuário digitou e eu guardei nessa matriz. Então, ó, é só para repetir, para vocês entenderem bonitinho. Então, enquanto o A for igual a 1, eu quero que ele mostre para o meu usuário a idade, peça para o meu usuário a idade, o usuário vai digitar esse valor e ele vai guardar dentro de uma matriz, na primeira linha, coluna I, com o nosso I começando em 1. Depois ele pede o peso, guarda na matriz, na linha 2, coluna I também. E aí esse I vai sendo incrementado de 1 em 1. Então eu vou andando. O usuário vai pôr a primeira idade e peso, bota aí uma nutricionista que tem que cadastrar os pacientes dela. Ela quer fazer uma matriz com idade e peso desses pacientes. Então ela vai colocando. Ela vai colocando idade e peso, eu vou guardando. Então, a primeira coluna é o João, a segunda coluna é o Pedro, a terceira a Maria e assim por diante. Até ela terminar. Ela quer continuar, ela vai digitando 1 e colocando os valores. Ela quer parar, acabou os pacientes, ela digita 0 e eu vou mostrar para ela na tela a idade e o peso de cada um, sequencialmente. Então, vamos rodar aqui para a gente ver. Ele pediu a idade, 25, o peso, 50. Quero continuar? Ou seja, tenho mais uma pessoa para eu adicionar a idade? Sim. Vai pedir de novo, então. Insira a idade, 50, o peso, 70. Quero continuar? Não, não quero continuar, são só esses dois valores, 0. Ele vai me pôr aqui, vai me mostrar. João, Maria, sei lá, tem 25 anos, pesa 50. Pedro tem 50 anos, pesa 70. Então, assim, a gente consegue fazer o que o exercício pediu pra gente. Acho que deu para entender. Se vocês tiverem dúvidas, vocês avisam. Pode falar que eu paro e falo de novo. Vou fazer mais um exercício de while para a gente fixar bem. Faça um programa que leia um número e calcule o seu fatorial. O programa deve exibir um erro caso o número
é negativo. A gente não consegue calcular a fatorial de número negativo, então ele tem que imprimir um erro, caso o usuário digite um valor negativo. A gente começa lá de novo, declarando o nosso incremento começando em 1. Produto, vamos ter que fazer um produto, né? Porque fatorial é nada mais nada menos que o produto de vários números. Começando em 1 também. Peço para o meu usuário, vou guardar na variável n o valor que o meu usuário quer. Então, n input, digite o valor n para o cálculo do seu valor fatorial. O meu usuário vai inserir um valor, e aí eu já vou começar a usar a estrutura de repetição. Então, vamos lá. If, se o n for um número menor que 0, então lembrem sempre, começa colocando as restrições, e no fim do laço você vai colocar o que você quer. O que eu não quero? Eu não quero números negativos. Então, se n for menor que 0, ele vai aparecer uma mensagem de erro. N deve ser não negativo. Então, já excluí o erro, vamos lá. Caso contrário, else, enquanto o while i for menor que ou igual a n, rapaz. Então, enquanto i menor ou igual a n, o meu produto, que vai ser o meu fatorial, né? Ele vai receber produto vezes i. E esse i vai sendo incrementado de 1 em 1. Fecho o meu laço while, fecho o meu laço if. Opa, não. Você fecha o while e você já mostra na tela, porque se você fechar o if, ele vai parar no erro. Então, fecha o while e mostra já o seu produto. Mostrar, uma vez que você mostrou o produto, aí sim, você fecha a sua reestrutura if. Então, ó, o que eu fiz aqui? If o número for negativo, mensagem de erro, fecha, acabou o laço. Caso contrário, se o i for menor ou igual a n, então eu posso já seguir o produto, que a gente tinha colocado o valor 1. Então, o produto ele vai receber produto vezes i. Por exemplo, o usuário colocou 3. Então, ele vai receber 3 vezes i. E esse i vai sendo incrementado de 1 em 1 até eu ter o resultado final. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Vou rodar, aí vocês vão entender melhor. Vamos enxergar, vai ser mais fácil. Here, CNC. Dito o valor 8. Digitei o valor e ele me deu o fatorial do número 8. 8 fatorial é 40.320. Vou pedir de novo fatorial de 5. 120. E assim por diante. Bem facinho. Você monta um programinha rapidinho aqui. 15 linhazinhas você tem como calcular o seu fatorial. Beleza? Então, esse foi o while. A gente vai para a nossa última estrutura de laço, que é o switch. O que o switch faz? Ele executa afirmações e ele se baseia no valor de uma variável ou de uma expressão. Certo? Então, você vai colocar afirmações dentro do laço, e aí ele vai se basear no valor de uma variável que você vai colocar lá no topo do switch. O que o switch te dá? Opções de escolhas. Por exemplo, o switch ele usa a estrutura case. Então, aqui, ó, você vai escrever switch, o seu valor base, né? Pode ter uma variável, uma expressão, vou chutar aqui P. E aí, depois disso, você vem trazendo cases. Então, caso o valor seja 1, tananã. Caso o valor seja tal, tananã. Então, você vai dando para ele vários casos possíveis, e aí ele vai avaliando um por um. Se o primeiro caso for verdadeiro, então, se P for 1, por exemplo, ele já vai fechar a estrutura de laço. Por exemplo, se o segundo case fosse 2. Eu coloco lá o valor 1.
ele atendeu o meu primeiro case, então isso aqui, daqui para baixo, nada mais vai ser rodado. Ele vai parar aqui. Se não for 1, for 2, ele vai parar no 2, ele vai rodar 1. Então não é 1, vou para o próximo. É 2? É 2. Então daqui para baixo, nada vai ser rodado. E a gente sempre finaliza com o otherwise. Sempre não, né? É opcional você utilizar o otherwise, mas geralmente você vai utilizar, porque você não vai colocar um número infinito de possibilidades. Geralmente você restringe, e aí o que tiver fora disso, você vai dar um resultado diferente. Então, o otherwise, ele você aciona quando não tem nenhum dos cases que se enquadra na condição do switch. Então, por exemplo, eu coloquei P3. P não é 1, P não é 2. Então, caso contrário, vou dar outra mensagem para o meu usuário. Vamos fazer um exercício que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então, o usuário insere um valor. Se for um valor de 1 a 5, o valor é apresentado. Caso contrário, nosso otherwise aparece a mensagem outro valor. Ou seja, o valor não está dentro do que o meu programa é capaz de ler. Então, aqui eu vou por P, uma variável P. O usuário vai me dizer um valor. Então, eu vou pedir para o usuário me insira um valor. E aí eu já posso usar o meu switch. Então, se P, caso P seja 1, ele vai display o número 1. Ah, rapaz, é difícil. Caso o valor inserido pelo usuário. Bianca, eu não quero pôr só um valor, eu quero pôr uma gama de valores, e aí essa gama de valores vai apresentar para o usuário uma mensagem. Tranquilo. Usa a estrutura 2, 3, por exemplo, 2, 3 e 4. Então, aqui, não é só um valor deles que vai ser válido. Qualquer um desses valores é válido para que esse case seja satisfeito. Então, uma vez ele satisfeito, ele vai display na tela. O valor é 2, ou 3, ou 4. Não sei, pode ser qualquer um deles. Não sei qual usuário colocou, mas eu sei que está dentro dessa gama de valores. Então, eu posso falar para ele, olha, o valor que você inseriu está dentro dessa gama de valores. Caso o valor seja 5, ele vai lá, disp 5. Vai mostrar para o usuário na tela qual o valor que ele colocou. Se o usuário colocar... Opa, dei muito enter aqui. Meu usuário colocou o número 20. Não está dentro do que eu coloquei na minha estrutura de switch. Eu não quero que ele... Não vai satisfazer caso nenhum. Então, eu quero que ele fale para ele, o valor que você colocou é outro valor. Sempre fecha com o end, referenciando no switch aqui. Então, não clear aqui no CLC. Vamos mudar. Vou pedir para o meu usuário um valor. Valor 1. Ele me disse que o valor que eu coloquei é 1. O que aconteceu? Eu coloquei o valor 1, ele abriu o switch. Ele reconheceu, P é igual a 1. Vamos ver qual é o case que ele se encaixa. Case, P é 1? Sim, é 1. Então, eu vou display 1. Isso aqui tudo foi jogado fora. Ou seja, ele passou reto por essas linhas do código. Para ele não importa, ele já conseguiu o valor que ele queria. Se eu coloco valor 3, aí ele vai se encaixar dentro desse case, então ele vai me dar essa resposta. Eu não sei qual dos 3 é, mas eu sei que é o número 2, 3 ou 4. Essa parte do código foi jogada fora. Coloquei o valor 50. Opa. Esse valor não está dentro dos meus casos, não está dentro do que eu queria, então é outro valor. Está dentro do nosso otherwise, e aí o nosso programa foi rodado até o final mesmo. Beleza?
de switch era mais isso. Não tem muitas aplicações, assim, práticas para a gente da elétrica. Tem um exemplo aqui que eu acho até legal mostrar para vocês, do break. Não vou nem montar, ele já está montado aqui para a gente só passar por ele. É só um... Quando você usa o comando while, falei para vocês que ele vai até se satisfazer, né, em determinadas vezes. Mas se por um acaso você quiser dar uma pausa, não quero mais que rode o programa, você usa o comando break. Então aqui eu declarei um igual a 0, um n igual a 0. Então enquanto o n for menor que 5, eu vou pedir para o usuário digitar um número, e esse número vai ser acrescido, né? Então o nosso n começou em 0, vai ser 0 mais 1, e o i vai receber i mais o número que o usuário digitou. Esse x vai receber o input, ou seja, ele vai perguntar para o usuário se ele quer continuar ou não. O que o usuário está fazendo? Ele está digitando valores aleatórios. Não importa, eu estou guardando esses valores, mas ele está digitando valores aleatórios. Se o usuário digitar o valor 0, ele vai dar um break e vai fechar. Quando que o usuário vai digitar 0? Quando ele quer parar, que é o que eu falei para ele aqui. Quer parar? Digita 0. Se ele não digitar 0, se ele digitar 1, vai continuar. Então, o nosso x igual a 0 aqui, ele vai dar um break no programa. Ele digitando 0, vai dar break, vou fechar o programa e vou inicializar a leitura dessa linha de código. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma média dos valores que o usuário digitou, né? Ou seja, dos valores que o usuário digitou, que são i, por n, que é quantas vezes ele digitou, né? Então, ele vai dispor a média dos números, disp média. Vou rodar para vocês entenderem melhor. Então, vou pedir para ele digitar um número. Quero continuar? Quero, vou digitar mais um número. Então, vou pôr 1 para 5. 20. Digitar mais um número? Quero. Vou pôr 1 para 5 de novo. 37. Mais um número, vai, só para a gente fechar. 79. Não quero mais digitar nenhum número, era só isso. 0, ele vai dar o break. Parou. Ele parou o meu programa. E ele vai apresentar para mim a média dos números. A média dos números é o valor. Ou seja, ele pulou, acabou, fechou todo o laço e pulou para a parte da média já, direto. Galera, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês.